Que nós considerássemos uma ideia simples para chegarmos a ver a importância dos anjos. Como é bom ter um guia que nos leve para aquele caminho que a gente não conhece, nos dá segurança, fazer um passeio que nunca tínhamos feito uma trilha e o guia que vai na frente, vai indicando, vai falando, né? Então agora vai ter uma subida e a gente já se prepara para aquela subida, então está quase chegando, falta pouco, né? E então o caminho se torna mais agradável com uma ajuda desse guia. É possível enfrentar melhor as dificuldades, as expectativas são alinhadas com quem então está nos orientando. Pois bem, Deus, de certa forma, sabendo dessa nossa necessidade, nos deixou um guia, né? É o nosso anjo da guarda, nós temos um guia, né? Se fala pouco dos anjos, e quando se fala, às vezes se tem pouca devoção aos anjos, me atrevo a dizer. Não sei a experiência de cada um de vocês, mas daqui a pouco a igreja tem um dia especial que lembra do anjo da guarda, é semana que vem, dia 2 de outubro, e eu já quero adiantar uma semana antes para que nós preparemos esse momento especial. Tem outra motivação, porque no dia 29 de setembro, também está próximo, é o dia dos arcanjos. Quase que podemos dizer que a semana que vem é anjo para todo lado na liturgia, né? Que tem esses dois convites grandes para falar dessas criaturas tão especiais, que são de fato guias para nós. Que nós aproveitemos a ajuda desses guias. Tem uma homilia já antiga, no ano 2007, em que o Papa Bento falava a respeito dos anjos. E pode nos ajudar para termos então um pouco mais de devoção, pegar gancho daquilo que ele falava. Ele diz: o anjo é uma criatura que está diante de Deus, orientada com todo o seu ser para Deus. Os nomes dos arcanjos, por exemplo, terminam com a palavra El, né? Gabriel, Rafael, Miguel, que significa Deus. Deus está inscrito nos seus nomes, na sua natureza. A sua verdadeira natureza é a existência em vista de Deus e para Deus. Então, essa ideia já é um começo para nos ajudar a perceber como é importante ter essa devoção aos anjos, que eles nos ajudam a estarmos próximos dele, de Deus. Eles têm no seu próprio nome, né, a palavra Deus, e nos ajudam a irmos até Ele. São os anjos verdadeiros adoradores, estão diante de Deus, puros espíritos, e nos ensinam a adorar a Deus. Podemos, então, já ter essa devoção de pedir ao anjo que nos ajude a fazer uma boa oração, por exemplo. Temos dificuldade e podemos ter essa devoção. Anjo, me ajuda a fazer bem essa oração, me ajuda para que eu possa conseguir, então, vencer essa tentação, né? Me ajuda, né? Que nós saibamos pedir essa ajuda para fazer bem as nossas orações, contar com a ajuda do nosso anjo da guarda. É sabido que nós temos um anjo que Deus deixou desde a nossa primeira existência, quando começamos já a existir, já tem um anjo que Deus comunicou a tarefa só para me ajudar. Interessante, né? Deus deixou um guia. Olha, você vai ser guia de fulano, ajuda ele. E qual que é a tarefa? Guiá-lo para o céu. Eu tenho um que está com essa missão. E aí eu posso seguir os seus ensinamentos, suas ajudas do anjo, ou posso tornar difícil aquela tarefa para ele, né? O guia vai orientando, mas quem está sendo guiado pode fugir, pode não seguir aquele caminho. Mas que bom se eu sei seguir essa indicação que nos dá o nosso guia, que Deus deixou só para isso. Tem umas passagens na Escritura que fazem referência a essa devoção aos anjos. Quando Cristo fala dos anjos, em especial dos anjos da guarda, dá uma referência bonita, quando fala das crianças,
Foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas, para que pudesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam, naquele momento, vendo aquelas crianças, e queriam que ficassem longe, já estavam talvez atrapalhando aquelas crianças. E Jesus diz: deixai vir a mim estas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. E depois de impor as mãos, continuou o seu caminho. E em outro momento fala, né, guardai-vos e menosprezar um só desses pequenos, porque eu vos digo, os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Jesus fala dos anjos, seus anjos, os anjos daquelas crianças. Então, é apoiado nessa passagem que consideramos de modo ilustrativo ver que a existência dos anjos da guarda, os anjos daquelas crianças. Quer dizer, aquele anjo que continua depois, não quer dizer cresceu, perdeu o anjo, né? Já vai embora o anjo, não. Que continua. E são os anjos que Deus deixou para nos guiar. Para isso nos ajuda ter duas ideias que eu queria comentar para nos ajudar a aumentar mais a nossa devoção aos anjos da guarda. Duas ideias muito simples, apoiadas na própria condição própria nossa, de seres espirituais e materiais, temos corpo e alma, e a condição angélica, que é puro espírito. A primeira delas, o anjo não sabe os meus pensamentos. O anjo não tem nenhuma noção do que eu estou pensando agora. Mesmo sendo um anjo da guarda que me acompanha desde o momento da minha primeira existência, como dizia, não tem nenhuma noção. Pode ter uma intuição, que a gente sabe que os anjos têm aquela intuição que pode chegar longe, através ainda da convivência muito grande, em tentar nos ajudar, mas não tem o conhecimento do que eu estou pensando. O acesso aos nossos pensamentos somente é a nós mesmos e a Deus Todo-Poderoso. Veja a dignidade que Deus dá a um de nós, que nossos pensamentos são tão íntimos que estão conosco somente e com o próprio Deus. Então o anjo não tem acesso, mas eu posso abrir os meus pensamentos e permitir que o meu anjo da guarda fique sabendo. E como? Conversando com ele, conversando com o meu anjo da guarda, e dizendo: anjo, estou cansado mesmo. Você pode dar uma intuição que eu estou cansado, não, eu estou cansado mesmo, né? Eu transformo aquela intuição angélica ou aquela suposição numa informação real, lhe dou informação. Olha, agora eu tenho essa tentação, agora o meu desafio é esse aqui, eu gostaria dessa ajuda. Então, eu converso com o meu anjo e dou essa informação. E assim transformo o anjo num anjo informado, que pode, então, me ajudar. Como é bom, vou fazer com que ele fique informado. Vou dar mais informação para o meu anjo. E como eu faço? Simplesmente eleva meu coração a Deus, começa a falar com ele. Deus, naquele momento, percebe que estou querendo falar com o meu anjo e permite que ele fique sabendo. Quando eu paro de falar, interrompe o canal de comunicação. E quando volto a falar, Deus faz a conexão, conecta, e aí meu anjo fica sabendo. Que bom, podemos ter essa experiência, né? Basta uma elevação da alma, uma conversa breve, e notamos que virá essa ajuda muito grande no nosso anjo. Deus deu essa missão só para ser esse guia e para me ajudar a chegar ao encontro de Deus no céu. E ele vai cumprir com o maior esmero e vai me ajudar. Vou enviar-me um anjo diante de ti. Enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Palavras que estão na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento. Está de sobreaviso em sua presença e ouve o que ele diz. Não lhe resistas, pois ele não te perdoaria a tua falta, porque o meu nome está nele. Porque o meu anjo marchará diante de ti e te conduzirá entre os amorreus, os iteus, os fariseus. Uma citação do Antigo Testamento, do povo que precisava da ajuda.
os cananeus, os heveus e os jebuseus, que exterminarei. Podemos entender esses povos inimigos de Israel como sendo as tentações que nos atrapalham. E Deus dizendo para nós: te conduzirá esse anjo contra os amorreus, né, da sua sensualidade, os hiteus do seu egoísmo, os ferezeus, da sua preguiça, sei lá, né? Podemos colocar esses povos como se fossem os pecados capitais que vêm e nos assolam, e eu vou pedir ajuda ao anjo, e ele vai me ajudar a vencer esses desafios, esses meus defeitos. Não adorarás os teus deuses, não lhes prestarás culto a esses povos, imitando as práticas, mas derrubarás os seus deuses e farás em pedaços as suas estelas. Então, é assim que vai fazer Deus através da ajuda que eu posso ter do meu anjo. É bonito ver a lembrança do livro de Tobias, que São José Maria tinha especial devoção. Está lá na Bíblia Católica. Quem tiver curiosidade pode pegar a Bíblia, e é até um jeito de você saber se a Bíblia é católica ou não, é ver se tem o livro do Tobias. Porque se você vai lá e procura na sua Bíblia, hoje chegando na sua casa, e não achar esse livro, essa Bíblia sua é protestante. É um dos livros que não tem na Bíblia protestante. E é um livro maravilhoso, que fala então do arcanjo Rafael, que ajuda o Tobias a cumprir uma missão que ele recebeu do seu pai. O Tobit fica cego, um homem piedoso, lá nessa história, que enterrava os mortos, que ajudava naquele momento de perseguição em Israel, ajudava aqueles que eram perseguidos e morriam, dos povos inimigos, e às vezes morriam, ficavam a céu aberto, o corpo do judeu morto, e ele, à noite, recolhia aqueles corpos e dava uma sepultura digna, né? Naquele momento de grande perseguição em Israel. E fica cego, o Tobit, já não consegue nem o sustento para a família, muito menos fazer essas obras de piedade que ele fazia. E aí começa já a precisar assim, de dinheiro, de recursos, e pede a ajuda do filho, ver se o filho podia ir a uma terra distante, trazer então pelo menos o pagamento de uma dívida que o Tobit podia receber de um parente distante. Mas havia dificuldade. O Tobias era jovem e não sabia fazer aquele caminho até lá para conseguir o dinheiro que o pai tinha a ver com aquela pessoa distante. E vai atrás, então, de quem poderia ser o seu guia para poder levar para aquela viagem onde o objetivo principal era trazer o dinheiro que precisava para a família. O pai cego já não conseguia. E eis que aparece um personagem que, a princípio, se oferece para fazer aquela viagem. O pai testa esse personagem para ver se é digno ou não e pergunta coisas. E aí o pai acaba confiando o seu filho, o Tobias, para fazer a viagem com aquele guia. E fazem a viagem, resumo aqui o livro, que é muito bonito, nos seus vários capítulos, mas a viagem, mesmo com as dificuldades, o Tobias consegue não só o dinheiro para ajudar a penúria do pai, mas lá naquela viagem consegue uma noiva e volta com um remédio que cura a cegueira do pai. É um 3 em 1, né? Em vez de ser só uma das coisas, consegue mais do que esperava. E no final, aquele guia, devolvendo o filho são e salvo, e ainda com o pai recuperado a vista, aquele anjo se descobre, aquele guia se descobre que é um anjo. É uma imagem que nos dá a Escritura do valor do guia que nos protege. Então, víamos essa primeira consideração, que devemos informar o nosso anjo, contar-lhe coisas, pedir então que nos ajude abrindo o meu coração através de uma conversa breve com ele. Mas há uma segunda característica própria, que é quase uma consequência daquela primeira, que o anjo de fato
não sabe o que nós pensamos, mas ele pode sugerir pensamentos. É isso a dinâmica também das tentações. O demônio, sendo um anjo, também pode sugerir, né, uma vingança, sugerir uma sensualidade, uma preguiça, sugerir, remove as nossas paixões e a gente pode acabar caindo naquelas tentações. Não sabe se consentimos nela ou não, só se no momento que começamos a fazer aquilo que foi sugerido. Não sabe se foi adiante aqueles pensamentos. Do mesmo modo que nós podemos sugerir uma pessoa um pensamento. Olha, lembra daquelas férias que a gente fez? Lembra daquele negócio? E nós podemos lembrar daquilo. O anjo, então, faz essa lembrança possível. Pode acontecer nas tentações, mas pode acontecer nas moções que nos dá o anjo, os movimentos que dá, para que nós possamos vencer uma tentação, fazer um ato de virtude. Então, podemos pedir informações. Anjo, me dê bons pensamentos, que agora me vem um desejo de vingança, me vem uma raiva desse amigo. Eu posso pedir uma ajuda concreta de bons pensamentos. Como é que eu sei que o anjo me inspirou um pensamento? Não dá para saber 100%, mas em geral vem algo inesperado, algo original que a gente pensa, poxa, como é que eu pensei nisso aqui, né? E a gente começa a ter uma certa convicção. Não foi fruto de um esforço só pessoal meu, teve uma ajuda. Se é para algo bom, se é algo que veio logo depois de invocar o meu anjo da guarda, para que me desse esse bom pensamento, podemos ter uma certeza moral, de certa forma, de que foi o anjo que me movimentou esse pensamento. Algo que trouxe uma originalidade que a gente sequer nem sabia, né? Que a gente não sabia como fazer, que veio... Deus, através do anjo, quando nós pedimos essa informação, esse bom pensamento, é que veio e nos iluminou. Como é bom que eu saiba pedir informações, pedir ajuda, então, para que Ele possa soprar-me alguma coisa. Não é que acontece lá nessas imagens dos desenhos animados, o diabinho e o demônio de um lado e o anjo falando, né? Não é exatamente assim, mas notamos a sua presença porque nós podemos invocar e pedir que o anjo venha e me dê esses bons pensamentos. E não falamos nada, claro, com o demônio, falamos só com Deus e com o nosso anjo. São instrumentos que podemos utilizar para a nossa santificação. Deus deixou para isso, que eu vou aproveitar. Estão ao lado de Deus e podem nos ajudar muito, soprando então boas inspirações para a nossa vida. Que eu peça mais informação também ao meu anjo e que ele então me ajude no momento que eu precise, não só para vencer uma tentação, mas para fazer atos de virtude, para amar mais a Deus, para crescer mais no amor a Ele. Às vezes a gente fica muito numa visão rasteira, né? Vou pedir o anjo quando eu precisar, é só simplesmente para não ficar numa situação de pecado. Não, eu vou pedir para mais, para ousar-me a fazer algo que eu nunca consegui fazer antes, algo original, algo novo. Vou pedir para coisas grandes, né? Que não fique só numa visão rasteira, mas dê saltos elevados. Eu gosto de lembrar uma história que aconteceu quando estava lá na faculdade e uma vez tínhamos uma aula que era no sábado, o sábado a manhã toda, uma aula de um professor que precisava dar uma aula muito boa, mas todo mundo não gostava nada dessa aula, porque era aula no sábado, depois de toda a semana, com as aulas ainda, aquela aula que acabava meio-dia. Na universidade, no cursinho você até aguenta, né? Mas depois na universidade, com aula no sábado, ainda acabando meio-dia. E aí, no intervalo dessa aula, lá no meio da manhã do sábado, conversava com um amigo que estava do meu lado, e ele estava muito mal-humorado.
E aí me perguntei, olha, que você está assim, o que aconteceu? E aí me contou, olha, eu estou meio chateado porque não é por causa da aula, mas é porque eu estou só pensando nos meus dados que eu tinha lá no meu computador e eu acho que eu perdi tudo que eu tinha, né? Os trabalhos antigos, os softwares que eu tinha feito e tal, eu acho que eu perdi tudo. Mas o que aconteceu e tal? E aí ele me dizia, você sabe, né, que eu tenho um hobby e tal, e é verdade, ele tinha um hobby que ele gostava muito de fazer vírus de computador, né? Ele fazia lá e aí o que ele gostava era aqueles que apagavam tudo, né? Só isso, né? Então aí eu faço na minha máquina e testo na outra, uma mais antiga que eu tinha lá e tal. Só que eu tinha acabado de fazer, era meio tarde e tal. Aí sem querer eu executei na minha máquina. Putz, aí eu desliguei rápido. Desliguei lá e tal. Mas eu comecei a pensar agora como é que faz? Meus dados estão lá, porque eu desliguei rápido e não apagou ainda. Mas tudo que eu sei para o vírus apagar, eu coloquei nesse vírus. Então agora eu estou na enrascada, porque se eu ligar de novo vai apagar. Se eu tirar esse HD e colocar no outro, eu já previ que se o cara fizer isso vai apagar e vai apagar o do outro também. Se eu colocar como escravo de um outro e acessar, também vai apagar. Todas as funções possíveis assim que eu já coloquei. Então eu vou perder tudo, né? E tá lá e eu estou bravo porque eu não sei resolver esse problema, né? E aí eu não estou nem prestando atenção na aula, eu estou só pensando em como resolver esse problema. Eu não sei, que eu acho que eu vou perder todos os meus dados e tal. Quase deu vontade, tá vendo? Bem feito de fazer vírus, né? E tal. Mas eu gosto dessa imagem de pensar, às vezes a gente se sente desse jeito, que eu estou uma enrascada, não sei como fazer, tudo que eu sei já tentei fazer humanamente. Vou começar agora a pedir algo original, a quem? A Deus, e utilizo o que Deus colocou como intercessores para nós. Às vezes a gente pensa, não, vou direto a Deus. Sim, vou a Deus, peço, mas Deus colocou o anjo, vou pedir para o anjo também. E às vezes vem esse algo original, né? Podemos agora mesmo, né, pedir para Deus, me dá essa ajuda nisso que mais tem no meu coração, que eu vejo que eu estou precisando, né? Que eu já tentei de todas as coisas, né, mas não estou conseguindo. Aquilo que nós vimos, que aparece na Escritura, né? Porque o meu anjo marchará diante de ti, te conduzirá entre os amorreus, os hiteus, os fariseus, são os povos inimigos de Israel, e a gente tem os nossos povos inimigos, nossas paixões, nossos pecados. Senhor, me ajuda, né? Podemos pedir para Ele, Senhor, me ajuda, né? Me ajuda, que eu gostaria muito de vencer esse defeito, essa dificuldade. Eu estou numa enrascada aqui, que tudo que eu posso pensar vai apagar, eu vou perder isso aqui também não sei como fazer. E aí virar, né? Deus vai me dar alguma luz, né? Se sou humilde de invocá-lo, e através do anjo que eu invoco, me virá alguma luz. O Tobias estava enroladíssimo, não sabia o que fazer, porque ele não conhecia o local, o pai estava cego, e ele volta com mais do que ele pensava, e nem sequer imaginava conseguir, com a ajuda daquele guia que ele acompanha, ele dá segurança, e traz até um remédio para a cura da cegueira do pai, que ele nem sequer imaginava, né? Nós podemos ter essa ajuda maravilhosa dos anjos, se sabemos invocar a Deus e pedir a sua ajuda. Então, aí está uma prática muito boa, né? Dar informação ao nosso anjo, né? Ser um anjo informado, o nosso anjo da guarda. Ao mesmo tempo, lhe pedir inspirações, lhe pedir informações para nos ajudar a vencer as tentações e algo original para a nossa vida. Um anjo está aí e recebeu, o anjo da guarda, só essa missão de me ajudar no caminho da santificação. Para enchermos de muita alegria, uma última ideia que eu gostaria de invocar aqui é o agradecimento, que Deus tenha deixado os anjos para nos ajudar. O agradecimento de que Deus, na história da salvação, nos tem um carinho muito grande, deixar os anjos para nos servirem. Os anjos que, de certa forma, têm muito mais poder e vão me servir, né? Algo tão maravilhoso, tão bonito pensar. Deus
se fez homem, Cristo se encarnou, fez homem. Mas Deus não se fez anjo. Interessante, né? Ter essa consideração. Deus não se fez anjo. De certa forma, deu mais dignidade para nós, que somos, de certa forma, até menores, porque somos corpo e alma e temos limitações que os anjos não têm, por serem puro espírito. A nossa aprendizagem é mais lenta, não é por captação das coisas, porque o anjo consegue por ser puro espírito. Tem uma proximidade maior com Deus, de certa forma, porque o anjo sendo puro espírito, nós temos uma distância muito maior. Mas, no entanto, Deus se fez homem. Olha que dignidade. E deixou um anjo só para me ajudar. Alguém que é mais digno, ontologicamente, do ponto de vista do ser, das coisas, mais digno para me ajudar a mim, puro, indigno. Nossa, é para encher de agradecimento. A devoção aos anjos nos permite agradecer muito a Deus. Deus, obrigado, porque o Senhor colocou instrumentos tão poderosos para me ajudar. Obrigado, Deus, que eu não mereço tanta ajuda, não mereço essa misericórdia que o Senhor venha na encarnação e se faça homem, e, no entanto, deixou um anjo para me ajudar. Na tradição cristã, sabemos que, além dos anjos da guarda, que estão só para nos ajudar, nós sabemos o nome desses 3 arcanjos, o Rafael, o Gabriel e o Miguel. O Rafael é esse, o seu nome é Remédio de Deus, e a história está lá no Tobias, que nós acabamos de ver. O Gabriel, força de Deus, é aquele que comunicou a Maria a grande graça, perguntando se ela queria ser a mãe de Deus. E o Miguel, quem como Deus? É aquele que se conta que expulsou o demônio. Depois da queda dos anjos, os demônios expulsou para o inferno. Quem como Deus é aquele que escolhe por Deus, né? O seu nome está a sua missão e o próprio Deus em o seu próprio nome. Os nomes do nosso anjo da guarda não sabemos, mas não precisamos do nome para ter essa devoção grande para com ele e pedir essa sua ajuda. Vamos terminar então a meditação de hoje com esse desejo. Eu quero mesmo crescer mais na devoção aos anjos, quero mesmo utilizar esses artifícios de dar informação ao meu anjo, de pedir a informação para ele. E assim experimentaremos, tocaremos até, né, uma ajuda eficacíssima na nossa santificação. Maria é conhecida também como Nossa Senhora dos Anjos, porque é comum imaginar Maria cercada dos anjos que lhe servem, lhe querem prestar homenagem, sendo a criatura mais perfeita. Vamos pedir a Nossa Senhora dos Anjos, a Maria, que de fato consigamos ter essa devoção cada vez maior aos anjos, ao nosso anjo da guarda, para merecer um céu muito grande. Que alegria, né, no céu, imaginar que a gente vai encontrar o nosso anjo. Falar, olha, obrigado, você me ajudou aquelas vezes e tal, né? E até ele vai contar, ó, você deu trabalho esse momento aqui, cara, ó, putz, aqui eu fiquei com dor de cabeça, pô, né, e tal, esse outro momento, mas uma alegria, né, de ver que nós correspondemos e encontrar quem muito nos guiou, mesmo de modo tão discreto, mas nos guiou para chegar a um grande céu.